Você sabia que o conto de fadas mais perigoso do mundo não tem dragões destruindo cidades, mas sim reuniões de RH e planilhas de Excel? Escape from Ever After chegou com o pé na porta, com 97% de aprovação e uma premissa surreal: misturar combate de RPG tático com a burocracia do mundo corporativo. Mas você deve estar pensando que isso é só uma piada que perde a graça rápido, certo? Errado. Hoje nós vamos mergulhar nas mecânicas e na história desse jogo para descobrir se ele é realmente tudo isso ou se é só hype. Então fala, rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Hoje nós vamos analisar uma obra que decidiu virar o gênero RPG do avesso. Esqueça a jornada do herói tradicional. Em Escape from Ever After, a missão é sobreviver ao capitalismo encantado. O jogo promete mecânicas profundas escondidas atrás de um visual fofinho. Mas será que a gameplay sustenta essa loucura toda? É isso que vamos ver agora, porque tem uma montanha-russa de detalhes que a gente precisa discutir. Ah, e qualquer semelhança com Paper Mario não é mera coincidência. A história, o conto de fadas corporativo. Vamos começar pelo que faz esse jogo se destacar imediatamente: a narrativa. A premissa aqui é genial. Você controla Flint, um herói que está preso num emprego sem futuro na Ever After Inc., uma corporação multinacional que basicamente escraviza personagens de contos de fadas para produzir lucro. É impressionante ver como o roteiro consegue ser ácido. Você tem noção disso? O jogo pega figuras clássicas como Chapeuzinho Vermelho e os Três Porquinhos e coloca eles para lidar com chefes abusivos, metas inalcançáveis e aquela cultura tóxica de escritório que a gente conhece bem. O humor é afiado e cheio de críticas sociais inteligentes. Mas claro, não é só sobre rir da desgraça alheia. A história te engaja porque o objetivo é derrubar esse sistema de dentro para fora. O jogo constrói vilões que você realmente quer derrotar. Não porque eles querem dominar o mundo, mas talvez porque eles te fizeram preencher relatórios inúteis no final de semana. Identidade visual e atmosfera. Agora, olha para esse visual. A direção de arte escolheu aquele estilo papel em mundo 3D, mas com uma identidade própria muito forte. Não é apenas uma cópia de estilos que já vimos, é algo que serve à narrativa. Os personagens parecem recortes frágeis num mundo corporativo rígido e tridimensional. As cores são vibrantes, as animações são fluidas e cada cenário parece um diorama montado à mão com um nível de detalhe absurdo. É aquele tipo de jogo que você para de jogar só para ficar admirando o cenário. E por que isso é importante? Porque em um RPG a imersão é tudo. E Escape from Ever After consegue te puxar para dentro desse mundo maluco de um jeito que poucos jogos indie conseguem. A trilha sonora acompanha isso perfeitamente, misturando temas épicos de aventura com aquela musiquinha de elevador e sons de escritório, criando uma atmosfera única. E se você está gostando do vídeo até aqui, eu peço que você deixe seu like, porque isso ajuda demais a mostrar para o YouTube que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Gameplay, o turno dinâmico. Agora, vamos falar do que realmente importa. Como é jogar isso? O combate é baseado em turnos, mas esquece aquele turno parado. O sistema exige participação ativa o tempo todo. Você tem que apertar o botão no momento exato do ataque para causar dano crítico e no momento exato da defesa para reduzir o dano recebido. O jogo chama isso de Action Commands e acredite em mim, dominar isso é essencial. Você tem noção de como isso muda a dinâmica? Transforma cada batalha em um teste de reflexo e ritmo. Se você dormir no ponto, vai perder vida rápido, porque os inimigos batem forte. É desafiador na medida certa e mantém você engajado em cada encontro, evitando aquela sensação de repetição que alguns RPGs de turno sofrem. Customização e estratégia. E não é só apertar botão na hora certa. A profundidade estratégica vem da customização. Você monta uma equipe com parceiros sensacionais, como o Dragão Tinder. Eu sei, não foi uma escolha de nome muito feliz. E cada um tem habilidades que interagem com o cenário e com os inimigos de formas diferentes. O sistema de progressão usa trinkets, que são medalhas que alteram passivamente seus atributos e habilidades. Isso permite criar builds bem específicas. Quer focar em dano bruto e arriscar mais? Tem como. Prefere uma abordagem defensiva focada em contra-ataque? Também dá, mas nem tudo são flores. O jogo tem alguns picos de dificuldade que podem pegar o jogador desprevenido, especialmente em chefes que exigem um timing de bloqueio quase perfeito. Em alguns momentos, parece que o jogo exige reflexos de ninja, mas para quem gosta de dominar mecânicas, isso é um prato cheio. Exploração e conteúdo. Sobre a duração, o jogo entrega entre 15 a 20 horas de conteúdo, o que é o tamanho ideal para essa proposta. Não tem aquela gordura desnecessária de jogos que te fazem andar quilômetros para pegar um item colecionável inútil. Aqui,
A exploração é recompensadora e as sidequests expandem o universo do Escritório Encantado de forma divertida. Resumindo, Escape from Ever After é muito mais do que um rostinho bonito. É um RPG sólido, com mecânicas de combate viciante e uma história que sabe ser engraçada e relevante ao mesmo tempo. É um jogo feito com alma e muita criatividade. E o mais importante, você pode jogar todo ele em português do Brasil. Se o idioma do seu sistema é português, ele já inicia em português. Simples assim. Mas agora eu quero saber de você. Você prefere RPGs de turno puramente estratégicos, onde você pensa com calma, ou curte esse estilo mais ativo que exige reflexos na hora da ação? Quero ver a opinião de vocês nos comentários. Eu sei que ele é bem parecido com Paper Mario, tanto no estilo quanto nas mecânicas, mas vai por mim. Vale muito a pena dar uma chance para esse jogo por causa da criatividade e também porque ele não é um absurdo de caro. E você pode escolher onde você quer jogar ele, porque ele saiu pro Switch, PlayStation 5, Xbox Series e PC. E se você curtir essa análise e quer ficar por dentro dos lançamentos mais interessantes e histórias do mundo dos games, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Eu tenho certeza que vocês não vão querer perder os próximos vídeos. Então, muito obrigado por assistir até o final, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!